missões, fazemos evangelismo, orfanatos, presídios, asilos, ruas. Agora Deus tem nos tirado um pouco desta área, estamos mais na exposição da palavra, né? Estamos mais pregando a palavra do Senhor. Eu me sinto muito honrado por poder estar aqui pregando a palavra do Senhor, ainda mais no culto de Santa Ceia. Nós sabemos que é um culto muito importante. É um cumprimento religioso que nós temos aqui. A ceia diz que sempre quando nós tomamos a Santa Ceia, é como se nós estivéssemos celebrando a vida de Cristo. Então este culto não é apenas uma campanha de vitória, de libertação, mas é um culto de ações de graça, reconhecendo que o Senhor virá. Amém? Amém. Jesus está de pé, com a permissão do nosso pastor. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 15. Logo em seguida, depois que você achar Lucas, capítulo 22, versículo 14 e 15, abre em Romanos, capítulo 8. Enquanto vocês procuram a referência citada, Lucas capítulo 22, versículo 14 e versículo 15. E logo em seguida estaremos lendo Romanos capítulo 8, versículo 37 a seguir. Só quem achou a primeira referência, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero que vocês procurarem. Lucas capítulo 22. Deixa eu ajudar vocês aí. Achou aqui? Lucas capítulo Romanos 22. capítulo 8, logo a seguir. Versículo 37 a seguir. Lucas capítulo 22. Está aqui. 22, o versículo 17, né, irmão? 14 e 15. 14 e 15. Versículo 14 e 15. Está aqui a primeira passagem. Muito em breve nós vamos estar no lugar onde nós vamos ter a escola bíblica dominical para instruir os irmãos na palavra, né? Vamos saber exatamente onde está, e depois que a gente der a escola bíblica dominical, os irmãos vão pegando direitinho, praticando. Amém, irmãos? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Tenhamos o texto a seguir. Diz assim, a epígrafe do meu texto diz: a última Páscoa, a Santa Ceia. Eu disse a última Páscoa, a Santa Ceia. Amém. Leiamos versículo número 14 e versículo número 15. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe Jesus, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Irmãos, eu quero ler novamente, quero que a amada igreja repita comigo, amém? Amém. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 e 39. Nós também gostamos de Bíblia, irmão. Eu sempre falo isso, eu não consigo pregar nada fora da Bíblia. Estamos fazendo aí um bacharel de teologia, fizemos outros cursos também de teologia, já lecionamos também teologia, outras áreas e, enfim, não consigo pregar nada fora disso. Eu confesso que eu já vi muitos pregadores. E gosto e reconheço a unção que Deus coloca sobre a vida de cada um. Mas se não tiver dentro desses 66 livros, fica difícil de incluir. Amém? Amém. Vamos ler então. Diz assim, um cântico de vitória. Repita comigo, um cântico de vitória. Um cântico de vitória. Deus é por nós. Deus é por nós. Leemos versículo número 37 até o versículo número 39. Eu vou ler, depois eu vou ler novamente e a igreja repete comigo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, eu sempre gosto de usar essa ferramenta. A pedagogia nos ensina que a alma do ensinamento é a repetição das palavras. Então, para que essas palavras do Senhor sejam gravadas nas tábuas do nosso coração, eu quero repetir novamente e eu quero que você repita comigo, amém? Amém. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode fechar sua Bíblia ou deixar aberta da maneira que você preferir. Permaneça de pé. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Irmãos, Deus tem nos entregado algumas coisas e como um pregador da palavra eu quero compartilhar algo que nós aprendemos. A unção sobre as nossas vidas, preste bem atenção porque eu quero que isso fique gravado no teu coração. E é algo que está faltando nas igrejas. E nós temos passado em muitas. A unção na nossa vida não vem apenas através de oração, de leitura da Bíblia. A unção na nossa vida não vem apenas de jejum, de pregar a palavra, de entoar cânticos. A unção na nossa vida vem através de comunhão. De você poder olhar para o irmão, aceitar os defeitos dele e professar a mesma fé que ele tem, quando ele precisar você poder estender a mão amiga. Então vamos ter comunhão nesta noite, amém? Amém. Para que Deus venha acrescentar unção sobre as nossas cabeças. Feche os nossos olhos, começamos a orar a Deus. Querido Deus e soberano Pai, em nome de Jesus eu quero fazer uma oração ousada aqui, Senhor. Quero pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, todo tipo de pecado, pecado não confessado, pecados habituais, pecados de negligência, Senhor. Venha passar os seus cordeiros nos nossos olhos. Venha aspergir o teu sangue, Senhor, em nossas vidas, para que nós venhamos ser purificados. Como a tua palavra diz, meu Pai, em Apocalipse, e eles venceram e purificaram as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Através do seu sangue nós temos reconcílio contigo. Através do seu sangue nós temos liberdade de te adorar e te exaltar. Senhor, eu quero repreender todo mal, todo espírito maligno, tudo que não procede de ti, Senhor, que venha batendo e retirado agora em nome de Jesus. Pai, levanta muralhas de fogo ao nosso redor e que o teu Espírito haja liberdade em trabalhar em nossas vidas. Venha, Senhor, acrescentar fé, acrescentar amor. Venha nos dar visões, Senhor, essa noite. Fica conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Só você que concorda com essa oração, levanta a mão direita acima do ombro assim comigo. Repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia seja profecia para a minha vida. Então eu te darei o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Só você que concorda com essa oração sente glorificando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, eu quero compartilhar aqui essa noite, não é uma mensagem contextual e nem conotativa, é uma mensagem expositiva. O que é isso para a regra de teologia? É uma mensagem que não prega apenas dos grandes profetas, dos maiores profetas ou os profetas menores, mas que prega acerca de Cristo. Quero falar algumas coisas, algumas obras que o Senhor tem feito e algumas coisas que Ele tem nos ensinado por intermédio da palavra. Como logo no começo nós não nos apresentamos, mas aprendemos assim e eu quero fazer jus disso. Meu nome é missionário Danilo, trabalho com missões, sou missionário. Congregamos na SES com o pastor Flávio, Antônio. Estamos ali desde a nossa infância. Agradecemos a Deus pela presença do Jardel,
a sua esposa Eliana, a minha namorada Simone, que nos acompanha, tem acreditado em nosso ministério e muitas vezes tem nos ajudado, nos apoiado, estando aqui presente conosco, já vale por demais. Trabalhando com evangelismo, com missões, estamos ali trabalhando, cooperando e obrando, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Peço que todos orem pela minha vida, que nós trabalhamos com missões, com evangelismo, e muitas vezes é um trabalho árduo. Eu sei como que é abrir igreja, eu trabalhei em abrir igrejas, auxiliar pastores, eu sei como que é bom, você fica ali, é gostoso, eu reconheço. Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, diz que Deus tem os seus mestres, os seus pastores, os seus profetas, os seus evangelistas, mas também os evangelistas, eles sofrem, porque eles têm que ir para a praça, têm que ir para a rua, têm que vestir de toda a armadura. E ontem nós fomos fazer um culto ali no Guadalupe, era para vir um grupo de outra cidade, estar louvando, ia trazer pregadores de outra cidade, enfim, não veio ninguém. E nós tivemos ali que tocar, chamamos alguém para cantar. Mas por que eu estou me abrindo com vocês? Porque tem lugares que nós passamos que às vezes nós esquecemos a fisionomia das pessoas. Mas as pessoas olham para nós e falam, olha, eu orei por aquela causa, e às vezes eu me esqueci daquela causa. Mas aquela pessoa orou e Deus deu vitória. Então eu creio que Deus vai levantar intercessores aqui para orar pela minha vida, amém? Amém? Porque Deus nos chamou nesse propósito, de ganhar as almas para o Senhor. E nós temos que fazer com fidelidade. Irmãos, o texto que está em apreço diante de nós diz a respeito de Jesus. Mas antes de chegar aqui no ênfase da mensagem que nós lemos, que será o eixo central a ser explanado, eu quero falar um pouco do ministério de Cristo. A Bíblia diz que logo quando ele nasceu, ele foi se apresentado ao templo. E ele sendo apresentado ao templo, a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, que Simeão, um homem de Deus, chegou, tomou ele nos braços, levantou e falou, Senhor, hoje o Senhor pode me despedir em paz, porque a sua promessa se cumpriu na minha vida, e os meus olhos estão vendo a salvação de Israel. Aí Jesus ele sai dali, e agora ele passa da sua idade, da infância, adolescência, ele já cumpriu aquilo que nós conhecemos como Bar Leishman, o jovem judeu, depois dos 14 anos ele tem que ser apresentado ao cenáculo, tem que ser apresentado ao templo, ele tem que recitar a lei da Torá Sagrada, os 10 mandamentos que nós temos, e ali eles avaliam ele. Jesus já tinha passado aquilo, e agora ele está com 30 anos de idade, e ele começa o ministério dele com 30 anos de idade. Estando com 30 anos de idade, ele vai para o Jordão. Antes dele chegar no Jordão, ele fica na fila, ele espera a vez dele. João Batista avista ele de longe, ele fala, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Aí João Batista olha para ele e fala, Senhor, eu que careço ser batizado por ti. Aí Jesus olha para ele e fala, mas João Batista, para que se cumpra a palavra, convém que você batize a mim. Irmão, eu já preguei isso, eu quero pregar novamente. Jesus, sendo Deus, ele foi humilde, ele esperou a palavra do Senhor se realizar na vida dele. Por que você está pregando isso, missionário? Às vezes é fácil a gente ler a Bíblia, é fácil a gente ouvir uma mensagem e a gente falar, olha, não é para mim, é para o meu companheiro, ele está passando por aquilo. Olha, está falando sobre família, minha família está muito boa, mas está falando sobre... Ele está pregando sobre santidade, sobre ser um bom pai, sobre um bom servo, uma boa esposa, não é para mim. É para minha irmã, é para minha sogra, é para minha cunhada. Mas minha verdade é que a palavra do Senhor tem que se cumprir na nossa vida, nós temos que ser humildes. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que ao soberbo o Senhor resiste, e ao humilde ele dá graça. O que é humilde, meu irmão? Eu sempre falo isso, eu acho que o mais humilde não é aquele que aponta. O mais humilde é aquele que é apontado. Porque aquele que aponta é fácil, você vê um defeito, você fala, você está andando por esse caminho errado, o Senhor tem que enveredar os seus caminhos, aplanar ele, e você apontar um defeito, ver algo errado, é fácil. O difícil é você ver que você está fazendo errado e reconhecer a correção e começar a caminhar. Ora, essa noite nós já ouvimos essa palavra acho que umas 2 ou 3 vezes, através da boca do servo de Deus Jardel e da irmã missionária e do pastor. Pelo que aplicasse o teu coração a palavra do Senhor. Se nós ouvíssemos tudo o que nós temos ouvido na igreja e aplicado em nosso coração, meu irmão, nós seríamos mais felizes, nós seríamos mais crentes, nós seríamos mais santos, nós seríamos mais íntegros diante de Deus. Amém? Amém? Jesus, depois que ele sai do Jordão, ele sobe, e a Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, irmãos, eu orei a Deus essa tarde, e eu sei que eu não estou pregando com uma igreja formada, eu sei que tem alguns líderes aqui, eu sou bem ético nessa área, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra
para que abençoe a vida de todos e todos possam compreender. Às vezes algumas pessoas pegam no meu pé e falam, você fala difícil, tem que falar mais simples. E eu sei que é uma igreja em formação, então eu quero trazer uma palavra simples, para que todos nós possamos entender. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia e acompanhar comigo a mensagem. A Bíblia diz que Paulo, quando ele passou, Atos 17, antes dele descer para Capadócia, Tessalonicense, ele falou, olha, pelo que o povo de Beríades, eles foram mais culto, mais humilde, mais simples, porque eles acompanhavam o que eu estava pregando. Aí os judeus, por ser muito soberbos, eles não aceitaram a Jesus, não aceitaram o Jesus que Paulo estava pregando, e eles por inveja tentaram matar a Jesus. Mas o que eu quero extrair dessa lição aqui, meu irmão? A Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado é o que lê, o que ouve, que guarda a palavra da profecia. Bem-aventurado no grego, no hebraico, significa mais do que feliz. É aqueles que ouvem, que lêem e guardam a palavra da profecia. Então essa noite vamos fazer jus à palavra do Senhor, vamos ler, vamos ouvir e vamos guardar. Lucas capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler pausadamente para que todos nós possamos compreender e nos alimentarmos da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, Jesus, quando ele vai começar o ministério dele, e ele sabia que Deus tinha um propósito divino sobre a vida dele, sabe para onde ele foi? Ele foi para o deserto. E estando no deserto, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E ao fim dos 40 dias, Satanás foi provar ele. Por que Satanás não foi pegar ele no 30º dia ou no 20º dia, mas sim foi pegar ele nos últimos dias? Porque os últimos dias era o tempo que ele estava fraco. Mas o que o Espírito tem trazido ao meu coração, e agora eu quero vir aqui, não só apenas a parte teórica, porque é uma regra na teologia. Primeiro você interpreta a palavra, depois você aplica. Aqui a interpretação é que Deus, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto. Aí Jesus não fugiu do deserto da vida dele. E o que você quer transmitir sobre os nossos corações, missionário? Não fuja do deserto que o Espírito Santo tem te levado. Às vezes você vê uma situação na tua vida e você não está querendo passar por ela. É um deserto que você vai passar. Porém, se você resistir às tentações, lá na frente haverá anjos te servindo. Tu não comerás do pão que o capeta está te oferecendo. Você comerá do pão e beberá da água que o Senhor vai trazer até a tua mesa. Deixa eu explanar um pouco mais aqui. Às vezes nós vemos situações nas nossas vidas, na nossa casa, seja na área familiar, na área profissional, na área espiritual. Segura. Por que, missionário? Tem situações na nossa casa que nós temos que mudar e nós temos que melhorar e é um deserto. Você fala, não vou nem mexer ali, porque aquela pessoa não quer mudar, eu sei que vai ser barra pesada, eu não vou aconselhar meu filho, porque ele só me xinga, ele briga comigo. Meu irmão, é um deserto que você tem que passar, mas você não pode fugir dele. Você tem que ir para cima, acreditar que o Senhor é com você. Deus ele não fez promessas que tudo será maravilhoso. Ora, haja visto que o Evangelho não é apenas rosa, o Evangelho também é espinho. Eu, como missionário, muitas vezes eu fico ouvindo algumas coisas e eu fico triste. As pessoas hoje em dia pensam que viver com Cristo é ter boa fama, viver com Cristo é ter dinheiro, viver com Cristo não é ter luta, não é ter tribulações. Ora, haja visto que anteriormente a igreja começou como hoje. Pequenas reuniões, dentro de casa. Quantas casas como essa, meu irmão? Eu sei que eu sou jovem, às vezes as pessoas nos pesam. Eu não sei o que é viver no mundo, toda a vida eu fui crente, eu nasci na igreja. Mas quantas vezes eu era criança, eu sentado em pé, em sofá, em banco de madeira, eu assistindo cultos, as pessoas atacarem pedra, as pessoas, a dona da casa perder vidro, vidro de carro, serem quebrados, xingar a gente de crente, de bode, de louco. Mas nós não desanimávamos, nós ainda acrescentávamos a Jesus e professávamos a fé nele. Eu lembro quando a gente estava vindo uma reunião como essa, debaixo de uma árvore, numa praça, ou numa casa, as pessoas já atacavam pedras, xingavam, porque naquele tempo ser crente era difícil, hoje em dia não é gostoso. Se você falar que você é crente, quem sabe você tem até mais chance na empresa. Se
Se você falar que você é crente no meio de um povo que você não conhece, as pessoas vão te reverenciar. Mas o Evangelho, meu irmão, não é apenas rosa, é espinho também. E o que Deus quer falar para você aqui é para você desfrutar da rosa. Porque hoje nós atingimos um lugar bom na sociedade. Hoje em dia é gostoso ser crente, mas também há espinhos. E esses espinhos você tem que passar por ele. Não abra mão da tua família. Não abra mão do propósito que Deus colocou no teu coração. Se você tem um sonho, faça. Ah, mas eu já estou com 30 anos, segura. Eu lembro quando eu estava estudando, tinha um senhor lá com 40 anos, estava fazendo ainda, esqueci o nome. Ele, quando você estava estudando, me ajuda, se formando em um ano faz 2. Supletivo. Ele fazendo supletivo, com 40 anos de idade, cabelo branco, brinquinho na orelha, e falando, sai daqui, eu vou fazer uns cursos aí. Mas seus 2 filhos, a sua esposa, não tem problema, eu vou para cima, eu vou conseguir. Um ímpio, acreditando que tinha um deserto para ele passar, ele não estava abrindo mão, ele estava querendo fazer. E às vezes eu vejo crente, meu irmão. Ah não, minha mulher não muda, meu filho não tem jeito, é só Deus na causa. E pior, agora vamos vir para a área material. Ah, mas essa área é difícil, é tanta gente, vou ter que prestar concurso, não vou conseguir, meu irmão, o Senhor é com você. Amém. Vai que Deus vai te ajudar, irmão. Uma vez eu vi um testemunho de uma jovem que encheu meu coração, 16 anos de idade. Ela falou, tem 300 vagas. 300 vagas, minha santa? Não tem 300, tem 299. Por quê? Porque uma já é minha. Eu vou estudar, eu vou prestar esse concurso, eu vou passar. São desertos na nossa vida, são histórias que nós construímos, mas lá na frente o Senhor tem um banquete para nós. Jesus, ele não fugiu do deserto, porque o deserto é lugar de maravilhas. Ei, maravilha! Enquanto o povo ficou 430 anos no Egito, eles não comeram pão, não comeram maná, eles não viram a água brotando no deserto, eles não viam a coluna de fogo, eles não viam a nuvem de glória, eles não viam a resposta de oração. Eita Deus, meu irmão! Vá para o deserto que o Senhor vai com você. Olha, não pode ser 40 dias, pode ser 1 ano, 10 anos, mas o melhor que tem no deserto é a presença do Senhor. Quando faltar companhia, quando faltar dinheiro, faltar amigo, faltar muitas coisas, não vai faltar a presença dele. Eita Deus, eu lembro quando eu estava estudando, eu chegava em casa, não tinha o que comer. Eu gosto de pregar o que eu vivi. Eu tomava café preto, sendo que eu não gosto. Eu tomava café preto e comia bolinho de chuva gelado. Mas eu falava para mim que meu estômago come, supera, porque um dia você vai ter o melhor. Eu lembro quando eu estava por essa cidade, aqui na rua Sorocaba, ali em Sorocaba, eu saía, eu trabalhava lá em Porto Feliz, eu descia do ônibus ali, eu não tinha um dinheiro para comer um lanche, eu profetizava. Um jovem, eu falava, um dia eu vou passar por aqui de carro, um dia eu vou ter dinheiro para comer o que eu quiser no McDonald's, porque eu nem me lembro a última vez que eu entrei aí, e eu perseverei, eu passei pelo deserto, eu passei por isso, Deus me deu vitória, Deus também vai te dar vitória. Vai estudar, vai trabalhar, vai orar, vai jejuar, vai expulsar os capetas, vai pedir para Deus dar vitória, porque o deserto é o lugar de você viver maravilhas. Amém? Aí a Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, a primeira coisa que o capeta fez, se apresentou diante dele, está em tempo, ali não dá. Se apresentou diante dele e falou, se você é o Filho de Cristo, peça para que essas pedras se transformem em pão. Olha, irmão, que frase linda. Ele falou, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava no acampamento lá em Porto Feliz, que o Senhor me levou não para pregar, mas para assistir e ouvir algumas verdades que eu tinha que aplicar no meu coração. E tinha um jovem, carequinha, jeito de mano, sabe jeito de mano, calça larga, jeitão de invocado. Eu falei, varão, Pai Senhor, brincando com ele, porque eu como missionário eu tenho que saber como eu chegar. Eu já evangelizei favelas, presídios. Eu não posso chegar lá de terno e gravata assim, diz o Senhor. Não, eu tenho que chegar falando à altura deles. Paulo, ele falou, me fiz de louco para ganhar, eu fiz de louco para ganhar, fiz de fraco para ganhar os fracos, fiz de forte para ganhar os fortes. Quando você vai falar e evangelizar, irmão, vamos aprender um pouco aqui. Você vai evangelizar criança jovem, você tem que falar a língua dela. E quando você vai pregar num lugar, as pessoas eruditas, você tem que falar a língua deles também. Paulo, ele não tinha dificuldade, quando ele tinha que comer com os mendigos e pregar para os mendigos, ele ganhava eles para Jesus. Eita! Um ambiente pequeno não segura um grande homem de Deus. Quando ele estava ali naquele ambiente pequeno, onde a gente lê em Atos 16, cabia 47 pessoas, ele ganhou todas para Jesus. Aleluia. Todas ouviu a
palavra e ninguém fugiu, meu irmão, eu aprendo que ninguém fugiu porque um homem de Deus orou, as muralhas caíram, ele falou, fiquem aqui. E eles ficaram. O ambiente pode ser pequeno, mas a unção sobre a sua vida é grande. Então Jesus olhou, e eu lembro que eu perguntei para esse jovem, eu falei, e aí varão, que versículo que você mais gosta da Bíblia? Ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós temos que se alimentar da palavra do Senhor, amém? Já foi dito isso aqui, e eu quero exortar um pouco mais. Tem coisas que nós não alcançamos na nossa vida porque nós não temos estrutura. E estrutura só vem por intermédio da palavra. Não vem através das novelas que nós assistimos, não vem através dos filmes, não vem de conhecimentos filosóficos, não vem de conhecimentos teológicos, vem da palavra. Bem a verdade que a teologia é muito bom. É uma regra que nós temos para aprender ela. Mas a Bíblia por si só ela se explica. Ainda que você não tenha condições de pagar um curso de teologia, você pode aplicar o teu coração na palavra do Senhor e aprender ela. Tem uma palavra que eu gosto em Provérbios, capítulo 4, que ele diz, a vereda de um justo é como a aurora, de tempo em tempo, vai brilhando até se tornar dia perfeito. Vou explicar, você pega a palavra, você lê, você não entende muita coisa. Mas conforme o tempo você vai aplicando. Aí você vai aprendendo o que é profecias maiores, menores, o que são as dispensações, como vai ser o tempo milenar, o que é uma mensagem escatológica. Isso é muito bom, a gente tem que aplicar o nosso coração para aprender isso, amém? Amém. Vamos continuar. Daí Jesus olhou para ele e falou assim, não só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Satanás pegou ele, levou ele até um alto monte, mostrou para ele, aqui eu gosto dessa passagem, se não me engano é capítulo 4, versículo 8. E ele falou assim, por um tempo, mostrou para ele todos os reinos e todas as glórias. E ele falou assim, se você me adorar, eu te darei toda a minha glória e todos esses reinos. E ele falou, vai-te Satanás, porque ao Senhor somente adorarás. Sabe o que eu quero transmitir sobre o teu coração? Não troque a glória do Senhor pela glória do capeta. Espere o tempo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes, o que eu vou falar aqui, alguns pastores vão entender. Às vezes você vai num hospital, a pessoa está numa situação difícil. Aí a pessoa ela aceita o pastor, ela aceita o espírita, ela aceita o padre, ela aceita tudo. Aí depois, como que Deus vai operar? Porque se Deus operar, a glória vai para o diabo, vai ser a católica que falou, foi o que acende vela. Não, meu irmão. Ainda que esteja no vale, ainda que esteja na cisterna, ainda que você esteja na fornalha, espere o tempo de Deus na sua vida e dê glória apenas a Ele. Glória a Deus. Não troque as coisas que o capeta está te colocando aqui na frente, pelas coisas que o Senhor vai te dar aqui atrás, pelas coisas que o Senhor vai te dar lá na frente. Porque no começo a gente não precisa de muito, a gente vai precisar lá na frente. É na velhice, é lá na frente, quando você chegar com seus 30, 40 anos de idade, você vai ter que pôr a mão na consciência e ver o que eu conquistei. O que eu consegui comprar minha casa, consegui educar os meus filhos, consegui ter uma rentabilidade boa, e o que o Senhor tem para você lá na frente é melhor do que o capeta tem oferecido aqui atrás. Amém? Amém? Vamos continuar, eu quero pegar outras referências aqui. Lucas capítulo 7, versículo 42. Só quem achou, diga glória a Deus. 7, 42. Eu vou pregar bem calmo, devagar, para que a gente possa compreender a palavra. E não quero passar do tempo que me foi dispensado aqui. Só quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim, e por isso te digo, que aos seus, por isso eu te digo, que aos seus muito pecado lhes são perdoados. Porque muito amou, mas aquele que pouco amou, aquele que pouco foi perdoado, pouco amou. Eu vou ler novamente. Por isso te digo, que aos seus muitos pecados lhes são perdoados. Lucas capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo, que aos seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco perdoou, pouco amou. Amém? Amém? Irmãos, aqui Jesus está na casa de Simão, o fariseu. O farisaísmo era uma das religiões maiores que tinha. Primeiro saduceus e fariseus. Naquele tempo, era uma das maiores religiões que tinha. E Jesus, quando ele entra na casa desse fariseu, eles não lavam o pé de Jesus, eles não dão óleo para Jesus passar nas mãos, ou na barba, ou no pescoço. Eles não fazem nada. Ora, haja visto que naquele tempo, quando chegava alguma autoridade na casa de um homem, a primeira coisa que eles faziam era ter um servo na porta da casa para limpar o pé dele.
para poder dar a ele mais tranquilidade, porque naquele tempo onde eles andavam não tinha asfalto, era tudo terra. E o servo que estava ali, eles limpavam o pé e reverenciavam, é como se chegasse alguém aqui, alguma autoridade. Primeira coisa que você vai olhar para esse senhor, se quer um cafezinho, se quer um copo com água, a pessoa vai se sentir bem tratada, concorda comigo? Isso é uma cultura brasileira. Naquele tempo, para reconhecer uma autoridade pastoral, ou até mesmo quando chega um pai na fé, se a paz do Senhor, ou quando chega um avô seu, ou um tio, bença tio, bença avô, é assim que nós fazemos, né? Quando Jesus chegou na casa daquele Simão fariseu, eles não deram nada. A Bíblia diz que eles ficaram só observando o Senhor. E quando ele sentou na mesa, que eles tinham como por costume sentar e virar os pés para trás, eles não sentavam que nem o povo no Oriente Médio, com os pés para trás, eles viravam o pé para fora da mesa. Essa mulher, ela chega diante dele, por detrás dele, unge a cabeça dele com óleo e unge o pé dele e começa a chorar. E quando ela começa a chorar, ela começa a tocar no pé de Jesus. Aí os fariseus de longe, que conhecia mais a palavra do Senhor do que ela, olharam e apontaram. Se ele fosse profeta, ele saberia quem estava tocando ele. Irmão, segura aí. Ele saberia quem estava tocando ele. E o Senhor, que ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabe do fim desde o começo. Ele falou, Simão, vem cá. Ele se levantou, pois não, mestre. Ele falou, tem uma parábola aqui para lhe falar. Ele, pois não, pode falar. Havia 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro devia 50. E eles não tinham como pagar. E o Senhor, que tinha que receber esses 500 dinheiro de um e 50 de outro, perdoou os 2. Aí ele pergunta, quem que foi mais abençoado? Aí o Simão falou, olha, eu creio que quem foi mais abençoado foi aquele que devia mais. Aí Jesus falou, julgaste bem. Está vendo esta mulher? Desde a hora que eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para lavar o pé. Você não ungiu a minha cabeça. Aqui, meu irmão, eu já preguei isso antes. E o Senhor falou profundamente no meu coração. Irmão, deixa eu falar algo aqui. Não importa quem venha nesse altar, quando a pessoa falar Deus me mostrou, Deus me revelou, acredite. Aleluia. Porque a letra mata e aponta o pecado, mas o Espírito vivifica. E o que eu vou falar aqui vai vivificar a sua alma. Porque um dia vivificou a minha alma. Jesus olhou para Simão e ele desejou um beijo. Ele falou, está vendo essa? Reconhece que eu sou Deus, lavou os meus pés. Está vendo essa? Ungiu a minha cabeça, sabendo que um dia eu morrerei. E ela está me preparando para o Calvário. E tem mais. Ela não para de me beijar. E vocês não lavaram meu pé, não reconheceram que eu sou um grande homem de Deus. Não ungiram a minha cabeça e não me deram um beijo. Não me deram ósculos. Sabe o que Jesus estava falando? Eu queria ser bem tratado. Eu queria ser bem acolhido. Eu queria que você me beijasse, Senhor. Eu queria ser bem acolhido, porque quando você me chamou para vir na sua casa, eu vim. Tem momentos, meu irmão, que nos cultos, as pessoas às vezes apontam e ficam olhando. Olha aquela como grita, olha aquela como chora, olha ela que faz isso, faz aquilo. Mas são Simãos fariseu. Enquanto eu creio ainda que tem Marias que estão reconhecendo que o Senhor é Deus, estão tentando tocar Ele, estão tentando adorar Ele. Eu não sei o jeito que você busca Ele, eu não sei a forma. Eu sou extravagante, eu não consigo orar junto com alguém. Eu grito, eu choro, eu bato na parede, eu bato no chão. É o meu jeito de buscar Deus. Eu só quero que você tenha liberdade. A Bíblia diz em Pedro capítulo 4, versículo 3. Vamos abrir, meu irmão, porque eu quero tirar uma dúvida aqui de todos. Depois a gente volta para a palavra. Já passei do tempo. Vou finalizar. Epístola de Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Perdão, 1 Pedro capítulo 4, né? Versículo 10. Diz assim, eu vou ler aqui para a gente, se você não achou, tome por nota que eu quero já voltar para a palavra e finalizar. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons disperseiros, segundo a multiforme graça de Deus. Vou ler novamente. Cada um administre a outros o dom com que recebeu, como bons disperseiros, segundo a multiforme graça do Senhor. Eu vou explicar. Amém? Amém. O que é cada um administre? Cada um administre o dom que você recebeu do Senhor. Tem pessoas que pregam e não param de gritar. Eu gosto de culto barulhento, eu não tenho problema. Eu vou em culto barulhento, vou em culto parado. E tem pessoas que pregam também calma, eu recebo também. O que eu gosto é de palavra, Bíblia. Bíblia que eu gosto. Então cada um administra o que recebeu, cada um adora a Deus do jeito que é.
Ó, isso aqui é a revelação quando o Senhor se apresentou diante de João. João estava lá na ilha de Patmos. Ele olhou para João e falou: João, eu sou o mesmo. Pode vir no meu colo, pode reclinar sua cabeça aqui, pode chorar no meu ombro, porque eu não mudei. Da mesma forma que você me adorava como homem, eu sou Deus, eu quero ser adorado da mesma forma. Do jeito que você é, eu te aceito. Então você não pode às vezes ficar vivendo por regras de homem, como a Bíblia diz em Isaías 29. E esse povo me honra e me adora apenas com o seu lado, porque o teu coração está longe de mim. E a sua adoração se constitui apenas em mandamentos de homens. Amém? Amém. Essa mulher, ela perdeu a estribeza, ela foi, se lançou aos pés dele, começou a chorar e quebrou o vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um pote, um compartimento desse tamanho mais ou menos, cabia uns 500 ml, tinha variedades, mas segundo os teólogos afirmam que era aproximadamente desse tamanho. Quebrou e aspergiu sobre a cabeça dele e os pés dele. E adorou ele. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Ela não teve reservas antes do Senhor, ela se entregou literalmente. E o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração, eu quero falar. Ninguém mandou, mas o Espírito me mostrou, eu quero transmitir. Às vezes, a gente está com reservas na casa do Senhor. Ah, mas eu vou dar o dízimo agora e o mês que vem, como que vai ser? Ah, mas eu vou ofertar isso aqui que Deus está mandando e como que eu vou pagar aquela conta? Irmão, sem reservas. Ah, mas eu vou no culto agora e como que eu vou ter que fazer? Eu tenho que estudar para a prova, se Deus está me impulsionando, vai. Ah, mas eu vou ter que começar uma campanha ali, daí não vai dar, porque vai chegar na quarta campanha, no quarto era, eu vou quebrar, meu irmão. Se entregue na mão do Senhor. Aleluia. Você lembra daquela viúva? O Senhor estava contando o dinheiro. Ele falou, essa é que melhor ofertou. Mas por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Glória a Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Glorifique da melhor forma. Aleluia. Você vai fazer um trabalho fácil. Irmãos, eu estou com 3 campanhas para fazer em 3 igrejas. E eu não fui nenhuma. E antes de eu ir na primeira campanha, eu fiz uma promessa ao pastor. Eu vou subir o vale, vou pedir uma palavra do Senhor, uma revelação e vou voltar. Eu não vou começar a fazer de qualquer jeito, vou fazer do melhor, sem reserva. Eu já estou me preparando, porque eu sei que vai ser um tempo sem descanso, vai ser de jejum, de oração. Porque que efeito tem, meu irmão? A gente pregar uma palavra que não surta efeito no nosso coração. Nossos corações não tem resultado. Para que eu vou fazer uma campanha para ser mais um que passou ali e não abençoou a vida de ninguém? Irmão, se você for fazer uma campanha, tem que ter diferença na sua vida. Deus abençoa a todos, mas Ele abençoa mais quem tem propósito. Você lembra de Gideão? Ele olhou e não viu ninguém. Ele viu Gideão porque Gideão tinha propósito. Apareceu um anjo para ele. Aí ele pensou, quem sabe até Deus, ou até mesmo o anjo, falou, olha Gideão, na hora que ele me ver, ele vai debruçar em terra e vai ver que eu sou Deus. Gideão já logo olhou para ele e falou, se o Senhor é Deus, de que causa são feitas maravilhas que nossos pais contaram? Você tem que ter propósito, meu irmão. Se tiver propósito, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Aí Deus olhou para ele e falou assim, vai e me traga o segundo boi da casa do teu pai. Sabe por que o segundo boi de 7 anos de idade? 7, 6 anos de idade? Porque era a melhor idade do boi, era tudo que eles tinham, era a reserva dele. Deus falou, aceita o seu primeiro sacrifício, mas eu quero outro. Às vezes nós estamos entregando aqui, estamos entregando ali, mas o Espírito Santo já falou para você, não, eu não quero a novilha, eu não quero o cabrito, eu quero o seu Isaac. É o seu único filho, é a única coisa que você tem. Entrega na minha mão que eu vou te abençoar. Amém? Amém. Vamos continuar. Aí aqui, meu irmão, aprendo que ela foi a última a entrar na presença do Senhor, mas foi a mais abençoada. Sabe o que nós entendemos? Hoje em dia tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo, mais de 10 anos, viu, Anderson? E não recebem uma bênção do Senhor. Sabe por quê? Fica na reserva. Não, eu sou Simão, eu vou me curvar diante dele? Eu vou lá receber a oração do pastor? Irmão, nós somos todos iguais. Eu sempre prego isso. Nós somos todos iguais. Você pode estar na casa do Senhor 10 anos, você pode ter vindo ontem, viu? Eu não conheço vocês, eu sei que é uma igreja de informação. Você entregue na mão do Senhor. A fé que Deus colocou a você é para você buscar mais. A Bíblia diz que tem medidas de fé. E tem pessoas que chegou ontem na casa do Senhor e tem mais fé do que pessoas que têm 10 anos na casa do Senhor. Aquela mulher chegou ali reconhecendo que ela era pecadora, ela foi mais abençoada do que Simão, do que outros fariseus que estavam ali orando pela vida de Cristo. E Cristo era o Messias, o ungido, o enviado. E eles não estavam reconhecendo Cristo. Aquela mulher chegou ontem, quem sabe adúltera, de má fama, a Bíblia diz, e ela se prostrou e Deus abençoou ela antes de outros. Tem pessoas que entram na igreja e ficam vendo tudo, mas não vê que Deus está presente. Aleluia, Deus. Vamos continuar. João 8, capítulo 8, versículo 10 e 11.
Só quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. João 8, versículo 10, versículo 11. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ler. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E respondeu Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém? Amém. Aqui a Bíblia diz a respeito que havia uma mulher pecadora, Maria Madalena, pecadora, e ela foi pego no ato do adultério. Sendo pego no ato do adultério, meu irmão, tinha uma lei, e essa lei era de Deus, e essa lei o Senhor quebrou. Entre o decálogo romano, o judaico, entre as 10 leis que tinha, o Senhor quebrou 2, e uma delas era essa. Aí a Bíblia diz que pegaram ela no ato do adultério e jogaram diante de Jesus, e Jesus estava sentado. E eles olharam para Jesus e falaram: mestre, pegamos essa mulher no ato do adultério. O que você, a lei de Moisés manda apedrejar, o que você manda? Aí Jesus olhou para eles e falou: e vocês? Quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra? Aí a Bíblia diz que os mais velhos, aqueles que são mais conscientes, largaram as pedras, os mais novos também, ficou só ela. Aí Jesus olhou para ela e falou: mulher, cadê aqueles que te condenam? Ela olhou para ele e falou: Senhor, não tem ninguém, só tem o Senhor. Ele falou: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meu irmão, sabe que eu entendo? Que para a sociedade aquela mulher não tinha chance, tinha que matar ela. Para a sociedade aquela pessoa não tinha mais valor. A lei não estava mandando matar, mas o Senhor estava olhando para ela e falou: cadê seus acusadores? Não tem mais nenhum? Agora vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre nos dá uma chance. Eu não sei se você está tentando o seu relacionamento na segunda vez. Eu não sei se você está passando por uma dificuldade, você está tentando de novo, você está pensando que as pessoas estão olhando para você e falando: olha, não vai dar certo, vai falir, você não vai conseguir, o seu marido não tem jeito, a tua esposa não vai, esse negócio não vai dar certo. Isso é para o homem que julga. Mas o Senhor nos justifica e Ele sempre nos dá uma segunda chance. Aleluia. Tem pessoas que estão no ministério e sempre desistem do ministério. Assim, a gente fala: é fogo de palha. É fogo de palha, vai parar. Mas o Senhor está sempre olhando para você: vai no peques, porque eu sou com você. Vai no peques, porque eu sou com você. Sabe quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? Maria Madalena. Todo mundo olhou e ninguém viu. Aí a Bíblia diz que quando todo mundo foi embora, ela ficou chorando ali. E ela chorando que ela foi levar perfume para o Senhor, pensando que o Senhor estava morto. Ela levantou a cabeça, Jesus do lado de fora olhou para ela e falou: mulher, por que choras? E ela falou assim, e ela chorando ali: Rabone, Raboni, mestre, meu mestre. Ele olhou para ela e falou: por que você chora? Ela falou: porque levaram o corpo do meu mestre, me diga onde levaram para que eu possa achar. Daí ele falou: Maria. Ela entendeu que era o Senhor. Não chore, porque enquanto você estiver chorando eu não posso subir. Aí ela veio para tocar nele, ele falou: não me detenhas, Maria, vai e avisa Pedro e a outros também, que eu encontrarei com eles em Jerusalém. Irmão, a mulher que tinha sido pecadora, que tinha sido rejeitada pela sociedade, foi uma grande evangelista do Senhor, que Deus usou para fortalecer a fé de outros, forte na fé. Vamos continuar, Mateus 17, 27. Estou finalizando, irmãos. Mateus 17, 27 diz assim: mas para que... Todos acharam? Amém. O tempo está corrido, eu vou sintetizar bem aqui, irmão. Vou resumir bem. Mateus 17, 27. Mas para que não escandalizemos, vai e lança ao mar o anzol. Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará uma moeda, e toma, por mim e por ti. Sabe o que Deus estava falando para Pedro? Pedro está voltando do templo, chegando na casa de um amigo de Jesus, e ele falou: Jesus não paga imposto? Aí Pedro falou: paga, o mestre paga. Ele paga, paga. Na hora que ele abriu a porta, Jesus ensinando com toda a mansidão, ele logo olhou para Pedro e falou: Pedro, de quem os reis dessa terra lhe imputam imposto? Aí Pedro falou: imputa imposto, né? Cobra o imposto dos estrangeiros. Aí Jesus falou: logo então os filhos são isentos, Pedro? Pedro falou: sim, Senhor, mas para que nós não escandalizemos eles, vamos pagar o imposto? Aí Jesus estava dizendo para ele: irmão, é uma longa história, mas para que nós não venhamos escandalizar os nossos irmãos, vamos pagar o imposto? Pedro, fala o seguinte:
vá ao mar, lance o anzol, o peixe que subir você vai achar ali algumas moedas, e pagará o meu imposto e o seu imposto. Meu irmão, Pedro estava precisando de um milagre ali, para poder pagar o imposto dele e de Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Vai e lance o anzol no mar. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que Deus vai mandar a gente fazer aquilo que nós sabemos fazer. Não adianta você ver que sua casa está na deriva e você fala, meu Deus, a renda de casa está baixa, como que eu vou fazer? Tem que cobrir tal orçamento, aquilo. O que você sabe fazer, mulher? Sabe fazer uma unha? Vai fazer. Sabe vender produto da Avon? Vai vender. Se você estudou, fez algum curso, vai se especializar para poder ganhar mais dinheiro. Varão, o que você faz? Ó, isso aqui eu aprendi, eu sou formado em teologia. Brasileiro e canadense são um dos únicos países que eles conseguem adquirir até 5 profissões. Vamos ver, eu não vou dar exemplos aqui. Vamos usar eu como exemplo, que já estou aqui mesmo. Eu cheguei a ser tapeceiro, agora trabalhando na parte logística, 2 profissões. Mas você vê, todos nós temos mais de uma profissão. Tem aquele camarada, quem sabe trabalhar no escritório, mas antes ele trabalhar no escritório, ser um administrador, um gestor, um dia ele sentou massa. Você está vendo que sua casa está precisando, varão? Vai ajudar, vai trabalhar. Porque Deus vai te abençoar através daquilo que você sabe fazer. Tem gente que fale, sabe por quê? Porque a pessoa é boa em matemática, mas ela sonha em fazer letras, vai fazer português, vai passar fome. Tem que aplicar sua força naquilo que você sabe fazer. Você é bom em matemática? Faz engenharia, vai ganhar dinheiro nessa área. Porque hoje em dia o mercado está competitivo. Então você tem que se sobressair em alguma área. Em alguma área você vai sobressair, o Senhor vai te ajudar. Deus olhou para Pedro e aí, Pedro, precisamos de dinheiro e agora? Se eu mandar você pregar, você não vai ganhar nada. Vai pescar. Na hora que ele foi pescar, ele arrancou a moeda e pagou o imposto dele. Então Deus vai te abençoar por intermédio daquilo que você sabe fazer. Amém? Amém. Lucas 22, 21, e aqui eu finalizo. Lucas capítulo 22, 21. Eu vou ler, é bem curto esse versículo. Vocês tomam por nota, para que eu possa estar orando e finalizando. A Bíblia diz assim: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Amém? O que Jesus estava falando? Jesus olhou para os 12 e falou: quanto eu vos chamei? 12. Em verdade eu vos digo que um é o diabo. Todos nós, irmão. E nós temos que vigiar, como a irmã falou aqui. E eu concordo plenamente com o que ela pregou. Eu não gosto de ficar pregando em cima daquilo que pregaram. Mas o Senhor tem nos mostrado algumas coisas. E aqui, a formação da igreja, a gente tem que pregar bem simples e devagar. Quando o Senhor fala, preste atenção. Hoje eu estava conversando com a minha namorada, a gente estava estudando. Ela estava lendo um livro e eu estava lendo a Bíblia. E eu falei para ela que eu já ouvi muitas vezes que sempre os livros e as mensagens vêm sobre as nossas vidas na hora que nós precisamos. Às vezes você está lendo um livro sobre casamento e você está passando por uma dificuldade que está sendo exposta a um livro. É Deus falando. Então você tem que vigiar, você tem que estar atento. Jesus, sendo Deus, ele estava atento, ele sempre soube que Judas era o diabo. Ele fala de uma maneira figurada que era o diabo, porque Judas entrou no diabo, o diabo entrou em Judas. Né? Então todos nós, irmão, presta atenção, temos um capeta para nos atormentar. O maior erro do crente é se acomodar. Me perdoe, aqui é evangelho quadrangular, né? Ou não? Não. Não? Não. Eu pensei que era quadrangular aqui, mas vai ter um evento do evangelho quadrangular lá no Pastor Roberto, lá na sede. Nós já passamos lá a pregar. E quem vai pregar lá vai ser o pastor Daniel. Não é culto profético, sabe o que é? Ensinamento. E tem crentes que não gostam. Vai ser das 10 da manhã às 8 da noite. Sabe sobre o que é? Batalha espiritual. Hoje em dia o crente gosta de palavra e é muito bom, nós temos que comer. Hoje em dia o crente gosta de louvor, é bom também a gente aprender a adorar a Deus e saber dar liberdade a Deus. No louvor, na adoração, na maneira de pregar, cantar, de receber. Mas há uma batalha espiritual. Há uma guerra para separar você da sua esposa, separar você dos seus filhos, fazer o seu barco e a deriva lá no teu trabalho. E nós temos que estar com os olhos abertos. Se até Jesus, que era Jesus, tinha um capeta no ministério dele, imagine nós, que somos bem mais fraquinhos que ele.
Nós temos que estar atentos. Quando Deus falar aqui, meu irmão, redobre a tua atenção. Você viu o testemunho lindo que a irmã deu ali? Vamos usar esse tema aqui. Hoje estava ali na Bíblia, meu namorado estava lendo um livro sobre relacionamento. Deus sempre nos mostra aquilo que nós precisamos aprender. Então, irmão, guarda essa palavra no teu coração, certo? Aplica ela na tua vida. Que não entre para coleção de palavras na sua vida. A gente, como pregador, nós temos que ter um cuidado. Há uma preocupação de eu não estar pregando as mesmas coisas. Está aqui o Jardel que me acompanha, Eliana, minha namorada. A gente está até resumindo. Eu estou pegando um componente só de sábado e domingo pregando a palavra. E que estão estudando, eu sei que é um tempo de eu estudar na minha vida, mas eu tenho uma preocupação de não pregar pela prática, não pregar pela experiência. A gente sempre tem que viver coisas novas, porque o maior fator de fé é a Bíblia. E isso aqui é inesgotável e inerrante. Então, se a gente vê algo que está escrito aqui e nós não estamos recebendo, é porque não há erro aqui, mas há erro aqui. Então, nós temos que verificar e aplicar a nossa vida para que Deus venha nos abençoar. Amém? Amém. Vamos estar de pé? Por último, a Bíblia diz que ele falou para o Senhor, ele falou para os discípulos, né? Desejei muito estar convosco antes que eu padecesse. Jesus, sendo Deus, logo na formação do Éden, já viu um desejo no coração dele de estar conosco esta noite. Já viu uma ansiedade no coração dele para nos abençoar. Amém? Amém. Então curva vossas cabeças, que eu quero orar pela vida de todos que aqui estão. Aleluia. Porque hoje nós estaremos tomando a Santa Ceia, o pastor estará ministrando a ceia, mas eu quero orar para que Deus venha nos abençoar. Mas coloca suas duas mãos na altura do coração, em reverência à palavra do Senhor. Querido Deus e soberano Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos instruir cada dia mais e mais na Tua palavra. Que a nossa fé venha estar, meu Pai, fincada, meu Pai, firme no Senhor, meu Pai. Que nós venhamos conhecer a Tua palavra, venhamos entender os Teus propósitos. Que o Senhor, meu Pai, venha adestrar as nossas mãos pela peleja. Que o Senhor venha nos tocar, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Nós queremos, meu Pai, o sobrenatural na nossa vida. Como eu sempre tenho falado, não me canso, não quero apenas ler a palavra, eu quero viver. Não quero apenas profetizar e pregar, eu quero ver acontecer na vida dos meus irmãos. Então abençoa as nossas vidas por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus assim eu oro e desde já eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Quero agradecer a todos pela presença e pelo tempo a mim dispensado. Nós vamos deixar um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Amém. Vamos dar a direção ao nosso pastor. Que Deus abençoe. Amém.